Muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, esta que se encontra em minhas mãos. Estamos no terceiro trimestre de 2025, na lição do número 4, que fala justamente sobre o padrão ideal de conduta dos santos. A palavra santo no texto do Novo Testamento é hagios. A ideia básica é de diferente. Não é meramente separado como se fosse alienado das pessoas, do mundo, nada disto, mas alguém que é essencialmente diferente. Até porque aquele que é santo, dentro da perspectiva neotestamentária, é alguém que já nasceu da água e do espírito, logo teve esse nascimento do alto. Além do que, como nova criatura em Cristo Jesus, ele passa a andar literalmente em novidade de vida. O texto de hoje, conforme a nossa proposta, é falar sobre esse padrão que é ideal a todos os crentes em Jesus. Estes são, por tabela, membros da Igreja de Cristo, bem como cidadãos do Reino dos Céus. O primeiro tópico fala sobre o senso de pudor inerente aos santos. Vai basear a partir do versículo de número 27 até o 30. Em algum momento nós faremos a leitura, quer na íntegra ou de alguns versículos, para que vocês tenham uma noção do que está sendo tratado. Ouvistes que foi dito aos antigos: não adulterarás. Como eu disse, é um dos 10 mandamentos, e nos tempos do Antigo Testamento, os participantes desse tipo de pecado eram apedrejados até a morte. Note que não era apenas as mulheres pegas no delito que deveriam ser apedrejadas, mas as pessoas envolvidas, isto é, tanto homem quanto mulher. De qualquer forma, quando a gente vai para o versículo 28, olha o que nos diz: Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Os nossos corações serão julgados ainda mais que nossas ações. O desejo de pecar é pior que o ato de pecar, cometido sem querer. E no tocante ao assassinato premeditado, é muito pior do que matar alguém durante uma discussão por causa do desejo do coração de matar. De qualquer maneira, nós aprendemos que nossos corações são desesperadamente maus e nos fazem pecar, ou temos corações puros que nos tornam justos aos olhos de Deus. A Bíblia diz que tudo que está em nossos corações sairá de nossas bocas. Não podemos falar ao mesmo tempo o bem e o mal, porque a água doce e a amarga não vêm da mesma fonte. O que está em nossos corações é o que realmente somos. Seguir Jesus ou Satanás, isto é, o diabo, vem do coração. Nós estamos inclinados a servir e, consequentemente, a seguir a um ou a outro. Tanto é que tudo que acontece no coração tem uma relação, porque lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com a boca você vai fazer a confissão para a salvação, mas com o coração se crê para a justiça. E no versículo 29 do texto, 29 e 30, note que eu estou aqui projetando, que tem uma afirmação de cortar a própria mão ou arrancar o próprio olho definitivamente. Não deve ser, naturalmente, levado ao pé da letra. O que que a gente aprende aqui com a palavra de Deus? Nós vamos nos ater a 29 e 30. O que Jesus quer dizer que se o teu olho direito te faz tropeçar, então a coisa lógica a fazer seria, entre aspas, arrancá-lo. O que ele quer dizer não é que se deva literalmente arrancar o próprio olho, mas que se deve reconhecer que a fonte da luxúria vem da mente, vem do coração, não do órgão físico em si.
O olho direito não é a fonte do pecado. O coração do homem é essa fonte. Então, a gente aprende que a gravidade do pecado da luxúria é ilustrada como esta comparação gráfica. No final das contas, seria melhor que uma pessoa fosse fisicamente mutilada do que ir para o inferno para sempre, isto é, de uma vez por todas. Entretanto, causar dano físico a si mesmo não garante, esta é a grande verdade, de forma alguma a entrada no céu. Jesus está simplesmente ensinando que o homem deve colocar as paixões do seu coração sob o controle do Espírito Santo de Deus. No versículo 29, arranca-o e lança-o para longe de ti. Jesus não estava defendendo uma automutilação, por isso não curaria a luxúria, que na verdade é algo do coração. Coração humano que é enganoso e etc e tal. Ele está simplesmente utilizando uma hipérbole gráfica, que é uma forma de exagero, para demonstrar a seriedade dos pecados de luxúria e, ao mesmo tempo, o desejo maligno que é procedente do nosso coração. A questão é, seria melhor, de acordo com o versículo 30, perder um membro do próprio corpo do que suportar as consequências eternas de culpa de tal pecado? Isto, meus irmãos, porque o pecado deve ser tratado drasticamente por causa de seus efeitos morais. E no versículo 30, esses dois versículos, 29 e 30, na verdade, eles são fundamentais. Seria realmente melhor ser cego e, nesse caso, estar a caminho do céu do que enxergar claramente o caminho do inferno? Também seria melhor ser aleijado e estar a caminho do céu do que ir para o inferno com o cormeteiro? Na verdade, às vezes, a nossa aparência ou nossas habilidades físicas especiais podem virar nossa cabeça e nos fazer acreditar que não precisamos de Deus. Acredito que é disto que a Escritura está falando. Tudo que nos afasta de Deus é ruim. É o que nós vamos ver no versículo de número 31 e 32. O versículo 31 e 32, ele está sendo trabalhado basicamente a partir do segundo tópico, que é o autodomínio cultivado pelos santos, de acordo com a nossa revista. O que que a gente pode trabalhar e tecer alguns comentários sobre este texto de uma forma específica? Bom, foi dito, também foi dito, quem está dizendo é Jesus. É novamente uma referência ao mandamento do Antigo Testamento, da regulamentação mosaica. Aqui se aplica perfeitamente Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. O costume normal do Antigo Oriente Próximo era que um homem se divorciasse, né, caso o homem se divorciasse verbalmente de sua esposa, em contraste com a lei de Israel, que insistia em uma carta de divórcio ou uma espécie de uma certidão de divórcio. E essa declaração, escrita naturalmente, dava proteção legal tanto à esposa quanto ao marido. E Jesus vai explicar em outro lugar, uma referência a Mateus capítulo 19, versículo 8, que a concessão de Moisés não deveria ser interpretada como licença. A gente agora está falando de divórcio, não mais de adultério. A única exceção dada por Cristo é para a causa da fornicação. Aqui diz aqui, por causa da infidelidade. Eu tenho aqui o texto grego sendo projetado e é justamente essa palavra que está sendo, deixa eu ver, destacada. Porneias. Isso, porneias. Qual é a ideia aqui de porneia? A infidelidade sexual que vai abranger várias coisas como prática homossexual, bestialidade, que é a relação entre animais, enfim, várias impurezas neste sentido. De qualquer forma, essa declaração de Jesus vai deixar claro que o adultério ou a fornicação são motivos legítimos para o divórcio. No entanto, a legitimidade do Novo Testamento, eh, do divórcio, não vai estabelecer necessariamente a legitimidade do novo casamento.
Na verdade, quando a gente analisa as escrituras, nunca ordena que alguém se divorcie de um cônjuge infiel. Não ordena. Agora, pelo contrário, há muitos exemplos de perdão concedido ao ofensor adúltero. Nós podemos, naturalmente, citar alguns textos bíblicos, mas do Antigo Testamento ficaríamos com Gênesis capítulo 38, versículo 26, e também João capítulo 8, versículo do 1 ao 11. De qualquer forma, a responsabilidade do divórcio vai recair claramente sobre aquele que o busca. E todo aquele que repudiar sua mulher sem base bíblica faz com que ela cometa adultério. Assim, o divorciado traz uma suspeita injusta sobre o divorciado. Versículo 31 está sendo projetado, foi dito, diz a palavra de Deus. Os rabinos, eles tomaram liberdade com o que as escrituras realmente diziam. Eles se referiam a Deuteronômio, capítulo 24, do 1 ao 4, como se fosse dado apenas para regulamentar a papelada quando alguém estava buscando o divórcio. Assim que eles concluíram erroneamente que os homens poderiam se divorciar de suas esposas por qualquer coisa que o desagradasse, desde que apresentassem uma certidão de divórcio. Acontece que Moisés fez isto como uma concessão para proteger a mulher divorciada e não para justificar ou legalizar o divórcio em todas as circunstâncias. E quando Jesus disse isso, foi mais ou menos como acontece agora. Pessoas estavam se divorciando por qualquer capricho. Jesus estava tentando aqui mostrar o quão importante é o casamento, é, e que ele não deve ser encarado levianamente. Em relação à infidelidade, sempre foi motivo para o divórcio. E em nossos dias, a atividade homossexual, a bestialidade, o incesto, entre outras coisas, também é motivo para o divórcio. E quando a gente lê, por exemplo, o versículo 32 que está sendo projetado, o divórcio era permitido em casos de adultério. Lucas, capítulo 16, versículo 18, ele tem que ser entendido à luz desse versículo, a faz cometer adultério. O que está dizendo quando a gente faz um texto correlato, né? Coloca ao lado para entender a temática. A suposição é que pessoas divorciadas se casarão novamente. Se o divórcio não foi por imoralidade sexual, qualquer novo casamento é adultério, porque Deus não reconhece o divórcio. E Deus também diz para não se colocarem em julgo desigual com os incrédulos. Uma outra coisa é que nada, exceto uma questão moral, deve separar marido e mulher. Quando os dois se casam, a palavra diz que eles se tornam uma só carne. E somente uma questão espiritual deve causar, de fato, uma divisão. Se apenas orássemos e pedíssemos a Deus para enviar a sua escolha de companheiro para nós, pouparíamos a todos de muita dor. Vamos trabalhar agora o versículo 33 até o 37. Na página 24, o terceiro e último tópico é o senso de honradez inerente aos santos. Está agora mencionando sobre a questão do juramento, baseado no 33 até o 37, como eu disse agora há pouco. A base do juramento, é, o juramento do Antigo Testamento, é encontrada em textos como Êxodo, Levítico, Deuteronômio, e renunciar significa jurar falsamente ou perjurar. Nesse caso, os juramentos feitos em nome do Senhor eram considerados vinculativos e o perjúrio de tais juramentos era fortemente condenado pela lei. Para você ter uma ideia, na época de Jesus, os judeus já haviam desenvolvido um elaborado sistema de juramento que muitas vezes constituía a base para mentiras reais. Em outras palavras, havia estágios de verdade portanto, também de falsidade no sistema de juramentos.
todo juramento, anunciou Jesus, era desnecessário se alguém tivesse o hábito de dizer a verdade. Quando falo a verdade, né? Assim, o seu mandamento foi: não jureis de modo algum. Isso não se refere a xingamentos propriamente ditos, mas a juramentos. O discípulo, ele deve sempre falar a verdade de tal forma que seu sim signifique sim e seu não signifique realmente não. Seja a vossa palavra sim, sim e não, não. E quando você diz não, você precisa se certificar de que é isso também que você quer dizer. Diga o que você pensa, diga as coisas de uma forma muito criteriosa. Porque tudo que é mais do que uma simples afirmação de verdade vem do maligno, do maligno. Não pode ficar em banho-maria, em cima do muro. Não é à toa que no versículo 33 também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os juramentos ao Senhor. O que isso vai fazer? Vai expressar o ensino lá do Antigo Testamento, de Levítico, de Números, de Deuteronômio. E no versículo 34, eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, nem pela terra. Pelo céu, porque é o trono de Deus. Não jure nada. Isso, naturalmente, não deve ser interpretado como uma condenação universal de juramentos em todas as circunstâncias. O próprio Deus confirmou a promessa com o juramento. Basta ler a carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 13 até o 18. Atos, capítulo 2, versículo 30, há também um juramento. O próprio Cristo, Jesus, falou sobre juramento. Não é sobre, melhor dizendo, é sob, debaixo de juramento. Basta você ler textos da Bíblia, como o próprio Mateus, no Evangelho, capítulo 26, do versículo 33, digo 63 até 64. De qualquer maneira, e a lei prescrevia juramentos em certas circunstâncias. É o que a gente observa quando a gente trabalha esse assunto. Acontece que naquela cultura, tais juramentos eram frequentemente empregados como propósitos enganosos para a pessoa vitimizada acreditar que a verdade estava sendo dita. Os judeus juravam pelo céu, pela terra, por Jerusalém ou por suas próprias cabeças, não por Deus, na esperança de evitar o julgamento divino por sua mentira. Mas tudo isso estava na criação de Deus. Então, isso o atraiu e produziu culpa diante dele. Exatamente como se o juramento tivesse sido feito em seu nome. E Jesus sugeriu que toda a nossa fala deveria ser como se estivéssemos sob, isto é, debaixo de um juramento de dizer a verdade. Não é à toa que no versículo 35 até o 37, vou deixar aqui, sendo projetado para que você possa acompanhar, a nossa palavra deve ter nosso vínculo. Não importa o que dizemos, devemos manter. Seja sim, sim ou não, não. Mas a gente tem que ter realmente uma palavra. De fato que nós não podemos jurar nem por nós mesmos, porque não somos de nós mesmos. Nós fomos comprados e pagos com um alto preço. Não temos nada em que nos basear em termos de juramento, pois tudo que somos e tudo que temos e que esperamos ser é pela graça de Deus. Esse versículo, a gente não vai trabalhar os demais versículos, mas seria interessante você continuar lendo 38 em diante para pegar o todo. Mas conforme a nossa proposta, a gente vai permanecer até aqui, uma vez que o texto bíblico se baseia em Mateus 5, versículo 27 até o 37, mas concluir que o padrão de conduta ideal é definido por Jesus aos súditos do reino dele. Que ele nos abençoe e que você possa cada vez mais e mais estar atento aos ensinos de Jesus através de sua bendita palavra.